Alexandre da Medicine News aqui de volta. Estamos vendo aqui um jornalista que também foi preso no 8 de janeiro, que hoje ele desabafou com o relator da OEA, esse colombiano Pedro Vaca. Ele é o Marcos Vanucci, jornalista do 8 de janeiro. Ele expõe toda a censura e abusos que o STF vem praticando no Brasil para o relator da OEA. Ele fez um vídeo aqui de 6 minutos que eu vou colocar ele sem cortes, mas na íntegra, para que você veja esse desconhecido jornalista que até o momento eu não sabia do caso dele. Disse que sofreu tortura lá dentro antes de ir para a Papuda. Foram colocados no ônibus, não disseram para onde estavam indo, enganaram as pessoas, os brasileiros. Ele viu pessoas que foram com tornozeleiras eletrônicas para casa e morreram em casa. 4 pessoas morreram, além do Clesão, que morreu dentro da Papuda. Ele mostra claramente que ele já trabalhou na Globo, em outros telecanais, imprensa brasileira, e que o mais importante da sua fala, e que eu sempre falo isso, que a imprensa brasileira foi cooptada, foi roubada. Eles saquearam, eles compraram a imprensa brasileira aqui no Brasil para falarem, manipularem, falarem só as suas narrativas, as mentiras. Ou seja, a imprensa brasileira vem mentindo para a sociedade que ela foi cooptada. Várias pessoas que estão trabalhando na imprensa são de viés político partidário e que só falam o que interessa a essa quadrilha que está instaurada no Brasil. É como o Hitler fazia. Ele usava a imprensa para manipular as pessoas e acabou fazendo aquele genocídio. Então não é somente a Rede Globo, como eu falo, toda essa imprensa, ela está dominada por bandidos esquerdistas, pessoas com má intenção e que vêm proferindo mentiras, fake news, que eles gostam de dizer, e ele mostra isso claramente. A imprensa brasileira, ela faliu. Ela só serve para falar bem do sistema, do regime, e tudo que aquilo que é verdade é rechaçado, eles escondem e manipulam a sociedade brasileira, com jogos, com várias coisas, e principalmente com a informação. Ele fala isso, ele é um jornalista que já esteve na Rede Globo. Escute só esse depoimento, foi mais uma bomba para o Pedro Vaca, sobre os abusos, as ilegalidades deste governo, Lula, petismo, STF principalmente. Escute só. Agradecemos imensamente a sua presença e nos dar espaço para que a gente relate de fato a verdade. Todos nós aqui, inclusive eu como vítima do 8 de janeiro, a nossa principal fala neste momento é um pedido, senhor Pedro Vaca, é um pedido de socorro. Socorro a todos nós vítimas do 8 de janeiro. Eu sou jornalista, sou publicitário e tenho especialização em pós-penal e processual penal. Então posso falar um pouco também de direito, conheço um pouco a lei. Eu sou o único jornalista preso durante o 8 de janeiro em pleno exercício da minha atividade profissional como repórter. Sou uma figura pública, trabalhei nos principais veículos de comunicação de São Paulo, como Rede Globo, Rádio Globo, CBN, Rede Manchete, Rede TV, entre outros importantes veículos de comunicação. E como temos, infelizmente, uma imprensa, vou falar exclusivamente da minha categoria, que foi completamente cooptada, que foi completamente estuprada pela falta de respeito imposta pelo Supremo Tribunal Federal, onde se criou um consórcio de imprensa para que a imprensa livre do Brasil minta descaradamente para a população brasileira. Falo isso com propriedade porque fiz parte dessas grandes organizações. Então hoje o que a gente vive no Brasil é uma imprensa que mente para a população, manipula a informação, né, com o alinhamento do governo atualmente. E eu, fazendo uso da minha voz, do meu trabalho enquanto jornalista, vim até Brasília para poder dar voz a essas pessoas, para de fato mostrar o que a imprensa, infelizmente, se nega a mostrar até hoje. Não mostra, não fala e, além disso, inverte a narrativa, ou seja, todos nós aqui somos criminosos, o que não corresponde à verdade. Vou me ater agora a alguns itens importantes
que são em relação à nossa prisão. A questão jurídica, o doutor Sebastião, os advogados, o doutor Ezequiel, a doutora Carolina, já tiveram essas questões. Eu vou pular para um tema muito importante, que é a questão das nossas prisões. Nós fomos presos no QG, no dia 9, sem nenhuma ordem de prisão legal. Eu não fui comunicado que eu fui preso, mas simplesmente fomos obrigados a adentrar em ônibus, sem nos avisar onde nós iríamos. E lá nós ficamos sabendo que eles fariam uma identificação e em seguida nós seríamos liberados. E fomos todos levados para a prisão. Ao chegar na prisão, eu já fui recebido com um soco no ombro por um dos agentes penais. Assim que eu pisei, saí do ônibus, já recebi um soco no meu ombro direito. E aí começa então a sessão de tortura. Fomos colocados no chão, sentados um atrás do outro, com nossas bolsas entre as pernas, um homem atrás do outro, com várias hostilidades, várias humilhações, vários xingamentos. E aí passamos por uma segunda etapa, a etapa que eu considero mais grave. Nos colocaram num corredor de 50 metros de comprimento, de frente com todos os agentes penais, inclusive agentes penais mulheres, e pediram que nós tirássemos a roupa. Nos ordenaram que tirássemos a roupa, fiquem todos nus. Não contentes, pediram que nós virássemos de costas. E ainda não contentes, pediram que todos nós ficássemos de quatro. Se o senhor, ou se qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento de lei e de responsabilidade jurídica, eu penso que isso, no mínimo, chama-se tortura. Fomos obrigados, durante todo o período em que eu fiquei preso, 70 dias, a andar de cueca no presídio, sendo hostilizado, todos nós sendo hostilizados, xingados, ameaçados, né? Situações de agressão física, de agressão verbal dentro da Papuda, isso ocorre até hoje. Por conta disso, inúmeros presos deixaram o Brasil por conta dessas perseguições, porque esses grupos foram inseridos em 2 inquéritos distintos. Quem foi preso no Planalto foi inserido no inquérito 22 e quem foi preso no QG no dia seguinte, no inquérito 21. Essas pessoas do inquérito 22, todas elas, a maioria, foram condenadas entre 14 a 17 anos. Deixaram o Brasil, pediram asilo na Argentina e continuam sendo perseguidas na Argentina. Okay? Temos aqui o senhor Lucas Brasileiro, levanta a mão, senhor Lucas, por favor. Senhor Evandro, senhor pai, só para encerrar aqui, por favor. Senhor Evandro é pai do Lucas Brasileiro. Cumpria medidas cautelares em casa, obedecendo tudo o que foi determinado no processo, ainda que determinações ilegais. Foi preso novamente e agora está sofrendo tortura. Colocaram ele dentro de uma viatura com outros presos, jogaram gás lacrimogêneo, fecharam as portas e os agentes dizem: a gente sabe quanto tempo você vai aguentar. Então, em nome de todos os presos políticos, não só Clezão que morreu, tenho aqui ainda Clezão, Kleber, Éder, Giovanni, Yuri e Antônio. São 6 mortes. Clezão foi morto pelo Supremo Tribunal Federal por omissão do Estado, e essas 4 outras vítimas morreram em casa usando tornozeleira eletrônica por conta das pressões psicológicas e por não conseguir exercer suas funções, foram fazer atividades paralelas e acabaram sofrendo acidentes e acabaram perdendo as suas vidas. Então, em nome de todos os presos políticos aqui, nós pedimos ao Senhor: socorro, seja imparcial. Precisamos fazer com que a normalidade jurídica volte a pairar sobre o nosso país. Muito obrigado. Então vocês ouviram um relato desse repórter, que eu até o momento de hoje desconhecia essa figura. Ele foi preso, torturado, ele viu todas as ilegalidades e torturas que aconteceram. Entendeu? Então, é abuso de autoridade que está acontecendo. Se Alexandre de Moraes, como o doutor Sebastião disse, ele carrega os sangues nas mãos dessas pessoas. Esse juiz, Alexandre de Moraes, que não é juiz, ele foi colocado lá como uma pessoa de algum partido político para fazer manobras políticas e para perpetuarem no poder e trazer um descondenado aqui no Brasil. A gente, brasileiro, cidadão,
de bem. A gente não quer Alexandre de Moraes, a gente não quer o Lula na presidência. Ah, mas ele ganhou democraticamente. Não ganhou. A gente está vendo que essa USAID, essa organização criminosa da esquerda nos Estados Unidos, ela interferiu nas eleições de 2022, 2020, lá nos Estados Unidos também, à custa de bilhões de dólares. E ninguém fala nada. E ninguém vai preso. Entendeu? Então, essas eleições deveriam ser anuladas. Ainda dá tempo. Esse descondenado está arruinando o país, quebrou o Brasil, roubou de tudo quanto é jeito. São milhões e bilhões e trilhões de reais sendo jogados na lata do lixo ou em paraísos fiscais e ninguém faz nada. Então é preciso uma intervenção realmente lá de fora e que esse Pedro Vaca leve essas falas todas, esses coitados, essas pessoas que sofreram a ditadura, sofreram, né, perseguição, foram torturadas. E aconteça que se faça justiça. Porque mesmo ele sendo da esquerda, socialista, ele não é uma pessoa de biruta da cabeça. Ele está vendo que está acontecendo irregularidades no nosso país. E Alexandre de Moraes tem que ser afastado imediatamente. Isso não é uma ordem, isso é um dever de todos nós, de pressionarmos isso ser impeachmentado agora, porque ninguém aguenta mais esse país nessa guerra, nessa tortura que nós vivemos e essa instabilidade jurídica. Meu nome é Alexandre da Medicine News. Nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos, se inscrevendo nesse botãozinho inscrever-se, compartilhe esse vídeo para um amigo ou até mesmo um inimigo e não deixe de deixar aquele like. Um grande abraço e até as próximas notícias.